Olá! Hoje a gente vai fundo nas ideias de um filósofo que, olha, é fascinante, Gabriel Marcel. O foco da nossa análise é uma distinção que ele faz que parece simples, mas muda tudo. A diferença entre ter e ser. E isso vai desde a relação com o nosso próprio corpo até o que a gente entende por fé. É algo com consequências gigantescas mesmo. E, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é, o coração do pensamento do Marcel. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso, porque o jeito que se responde a essa questão pode dizer muito sobre a nossa relação com nós mesmos e com o mundo. A pergunta é, o corpo é algo que se tem, tipo um carro, ou é algo que se é, inseparável da nossa identidade? Ok, então, vamos mergulhar nessa ideia. A primeira parte da nossa análise foca exatamente nessa distinção. Para o Marcel, a nossa vida inteira fica dançando entre esses dois jeitos de existir, o ser e o ter. Olha só que interessante essa divisão. De um lado, o ter. Isso tem tudo a ver com posse, com controle, com enxergar o mundo como um monte de coisas fora da gente. Do outro lado, o ser, que está ligado a participar, a estar presente, a se envolver de verdade. Então, no mundo do ter, a gente possui coisas, mas no mundo do ser, a gente participa da realidade. A diferença é brutal. E essa divisão nos leva a duas palavras que são centrais para o Marcel: problema e mistério. Pensa só, uma vida no modo ter trata tudo como um problema para ser resolvido. A vida, o amor, a fé, o corpo, tudo vira uma espécie de quebra-cabeça técnico. Já uma vida no modo ser, essa se abre para o mistério. E não é mistério no sentido de algo que não tem solução, não. É uma realidade da qual a gente faz parte, que nos envolve por completo. Então, vamos aplicar essa ideia em algo bem concreto, talvez a coisa mais íntima de todas, a nossa relação com o nosso próprio corpo. Essa imagem é de uma página do diário do próprio Marcel. É nessas anotações bem pessoais que ele começa a se questionar sobre isso. Ele percebe que a própria linguagem, essa frase que a gente fala sem pensar, eu tenho um corpo, já cria uma distância. Se eu tenho, então ele é uma coisa, um objeto, uma ferramenta. Mas o que a gente sente na pele no dia a dia mostra que é muito, muito mais do que isso, né? E essa citação nossa, ela resume tudo. No fundo, tudo se resume à distinção entre o que se tem e o que se é. Para ele, isso não era só um papo de filósofo, não. Era a questão central da existência. O jeito como a gente se relaciona com o corpo acaba revelando como a gente se relaciona com todo o resto. Então a sacada é a seguinte: quando a gente encara o corpo como algo que temos, a gente transforma ele numa coisa. Ele vira uma ferramenta, uma máquina que precisa ser otimizada, consertada, usada. E essa visão, esse jeito de ver o corpo como um instrumento, acaba nos afastando da nossa própria existência. Agora, a outra perspectiva, a do ser, reconhece que eu sou o meu corpo, não é uma posse. É a própria condição para estar aqui no mundo. Os sentidos, as dores, os prazeres, nada disso acontece com um objeto que eu tenho. Isso é a própria textura da minha existência. Ok, agora vamos pegar essa mesma lógica e levar para fora, para o mundo dos objetos, das ideias e até dos nossos relacionamentos. Olha, viver muito nesse modo do ter joga a gente no que o Marcel chamou de um turbilhão de medos. Pensa bem, se a identidade de alguém é definida pelo que essa pessoa possui, seja dinheiro, status ou até mesmo as próprias opiniões, a vida vira uma ansiedade constante. É um medo sem fim de perder o que se tem. E isso leva a uma vontade louca de controlar tudo, o que gera uma tensão que não acaba nunca. E aqui tem um exemplo que mostra isso de um jeito genial. Imagina uma discussão. Quando alguém tem uma opinião, essa opinião vira uma propriedade, algo para ser defendido com unhas e dentes. Agora, se a pessoa está numa crença, ela participa daquilo, ela está mais aberta ao diálogo, a descobrir coisas novas, porque não é uma questão de posse, e sim de fazer parte de algo maior. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente chega na aplicação talvez mais profunda e abstrata do pensamento do Marcel, que é sobre a natureza da fé. É importante lembrar que Marcelo era um pensador cristão. E para ele, fé não era sobre ter as crenças certas, como se fosse uma lista de compras de ideias, sabe? Não. Fé era um estado de ser. Era estar disponível, estar presente para uma realidade que vai além do que a gente pode pegar e medir. Porque, olha só, se a religião é vista pelo modo do ter, Deus acaba virando só mais um conceito para ser analisado, uma doutrina para ser possuída ou pior, um poder para ser usado em benefício próprio. Vira só mais um item no nosso inventário mental.
Já no modo do ser, a coisa muda completamente. A fé vira um relacionamento vivo. É um envolvimento com um mistério que é maior que a gente, uma relação de confiança, de participação e não de tentar dominar ou definir. É um caminho a ser percorrido e não um destino que se possa ter. Bom, e com isso a gente chega no ponto alto da nossa análise. No fim das contas, qual é a consequência de escolher um caminho ou outro? Para o Marcel, os caminhos são bem claros. O caminho do ter, como ele define a gente por coisas que são instáveis, que a gente pode perder a qualquer momento, ele leva, inevitavelmente, ao desespero, porque tudo que se tem se pode perder. Já o caminho do ser, ao contrário, nos firma em algo muito mais sólido, nas nossas relações, na nossa participação no mundo. E é daí, segundo ele, que vem a verdadeira esperança. No fim das contas, são só duas maneiras de estar no mundo. E a escolha entre elas, bom, ela define a qualidade de toda a nossa vida. Então, o mais importante de tudo é isso. A filosofia do Marcel não é só uma teoria, uma viagem filosófica. É um convite. Um convite para a gente sair de uma vida de ansiedade, de posse, e entrar numa vida de presença, de significado. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente levar. Amor, alegria, sabedoria, esperança, será que são coisas que a gente pode de fato ter? Ou será que são estados de ser que só dá para experimentar de verdade quando a gente larga essa necessidade de possuir? A resposta, como Marcel sugere, tem o poder de mudar tudo. Obrigado pela companhia nessa análise.